Você se lembra de onde estava quando ouviu o nome Mirassol pela primeira vez? Provavelmente não estava prestando muita atenção. Afinal, durante boa parte da história, o Mirassol era só mais um entre centenas de clubes do interior paulista, jogando diante de pequenas torcidas e sobrevivendo em campeonatos regionais quase esquecidos. Mas bastou uma sequência improvável de vitórias para que o Brasil inteiro aprendesse a pronunciar esse nome: Mirassol. O Leão da Alta Araraparense, o time que saiu do nada, do anonimato, para a elite do futebol brasileiro. A cidade de Mirassol tem pouco mais de 60 mil habitantes. Um lugar pacato, cercado de comércio, agricultura e trabalho duro. E é justamente ali, longe dos holofotes, que em 9 de novembro de 1925 nascia o Mirassol Futebol Clube. Nos primeiros anos, o time jogava por amor, sem estrutura, enfrentando clubes vizinhos em campos de terra. A camisa era simples, mas carregava algo que ninguém conseguia comprar: orgulho local. Durante décadas, o Mirassol oscilou entre o amadorismo e o profissionalismo. Em 1951, deu seu primeiro passo em direção ao futebol de verdade, disputando a segunda divisão paulista. O sonho durou pouco. No ano seguinte, o clube voltou ao amadorismo por falta de recursos. Era o retrato do interior: paixão sobrando, dinheiro faltando. Nos anos 60, a cidade vivia um capítulo curioso. O Mirassol se fundiu ao rival local, o Grêmio Recreativo Esportivo Cultura, criando o Mirassol Atlético Clube, de camisa azul e branca. Foi uma tentativa de unificar forças e se firmar no cenário regional. A ideia durou até 1981, quando o clube retomou o nome e as cores originais, amarelo e verde. A partir dali, o leão começou a rugir. Em 1985, o Mirassol conquistou o acesso à segunda divisão paulista. Em 1997, veio o título da Série A3. E 10 anos depois, em 2007, o tão sonhado acesso à elite do Paulistão. Era a primeira vez que o nome Mirassol aparecia com destaque nos noticiários esportivos. O clube, de cidade pequena, agora dividia o campo com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Mas a glória, como sempre, cobrou caro. Vieram os rebaixamentos, as crises financeiras e a desconfiança. Durante anos, o time lutou apenas para sobreviver. Sem estrutura, sem patrocínio forte e sem grandes torcidas para empurrar. Muitos acharam que o Mirassol voltaria ao esquecimento, mas o destino guardava algo diferente. Foi em 2020 que tudo começou a mudar. O mundo viveu o caos da pandemia e o futebol brasileiro, após meses de paralisação, era jogado em estádios vazios, sem festa e sem barulho. Mas dentro do campo, o Mirassol fazia história. Naquele ano, o time entrou na Série D do Campeonato Brasileiro como coadjuvante. Ninguém apostava neles. Só que o Leão cresceu. Fez uma ótima campanha na fase de grupos, classificando em segundo lugar com a melhor defesa e o melhor ataque. Depois foi passando de fase, eliminou o Caxias nos pênaltis, depois o Brasiliense e chegou às quartas de final com uma confiança assustadora. Na decisão pelo acesso, enfrentou o Aparecidense. No primeiro jogo, vitória por 2-1 dentro de casa. No segundo, na casa do adversário, as coisas pareciam se complicar. A Aparecidense abriu 1-0 logo no início do jogo, o que levaria a decisão para os pênaltis. Aos 25 minutos do segundo tempo, veio o que parecia ser o fim do sonho. O atacante Carlos França foi expulso. E agora? O Leão conseguiria segurar a pressão do adversário com mais 20 minutos de jogo? Que nada! Aos 29 minutos, o Mirassol empatou e aos 34 virou a partida. A Aparecidense ainda empatou a partida novamente aos 44 minutos, mas o Leão não se entregava fácil. Nos acréscimos, para coroar o acesso, João Carlos marcou o gol da vitória por 3-2. Festa em Mirassol, o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro havia chegado. Mas se engana quem acha que acabou por aí. Embalado pelo acesso, o Mirassol eliminou o Altos do Piauí na semifinal em um placar agregado de 5-0. Na final, o adversário era o Floresta, que também não conseguiu fazer frente ao Leão. Vitória por 1-0 no jogo de ida e outra vitória por 1-0 no jogo de volta. Era o início da virada. O clube que anos antes nem participava de divisões nacionais, agora era campeão brasileiro. O título da Série D de 2020 foi mais do que uma conquista. Foi o primeiro passo de uma escalada inédita. O Mirassol subiu para a Série C e manteve o mesmo espírito:
Pés no chão, elenco competitivo e um técnico que acreditava no impossível. 2 anos depois, em 2022, o time voltou a fazer história. A Série C daquele ano foi uma das mais equilibradas dos últimos tempos. O Mirassol liderou o campeonato na primeira fase e chegou à fase de quadrangulares. Ali, a meta era pontuar. Quando não dava para vencer, o Leão empatava, mas não perdeu nenhum dos 6 jogos. A última rodada que valia o acesso aconteceu no dia 25 de nove de 2022. O adversário? O Aparecidense, aquele mesmo que decidiu o acesso na Série D de 2020. E novamente deu Mirassol. 2-1 em casa, com gols de Camilo e Reinaldo Cauã, garantindo o acesso para a Série B. Na final contra o ABC de Natal, o Leão segurou o empate por 0-0 fora de casa e venceu o jogo de volta por 2-0, sagrando-se campeão brasileiro da Série C. 2 títulos nacionais em 3 anos, e mais do que isso, uma sequência de acessos que nenhum outro clube do interior paulista havia conseguido tão rápido. Com o título da Série C, o Mirassol entrou em 2023 de cabeça erguida. Mas sabia que a Série B seria o maior desafio da história do clube. O orçamento era modesto, os estádios eram maiores, os adversários mais experientes. E mesmo assim, rodada após rodada, o Mirassol foi resistindo. Naquele campeonato, enfrentou gigantes como Sport, Ceará, Vitória, Juventude e Guarani. Fez uma campanha surpreendente, conseguindo uma arrancada nas rodadas finais, mas ainda não o suficiente para o acesso. Terminou em 6º lugar. Ganhou fora, perdeu dentro e aprendeu. O primeiro ano serviu de lição, mas foi em 2024 que o milagre aconteceu. A Série B daquele ano começou com o Mirassol entre os cotados ao meio da tabela. Era um campeonato difícil. O Santos havia sido rebaixado pela primeira vez em sua história. E ainda tinha grandes equipes participando, como Sport, Ceará, Curitiba, Goiás e América MG. Ninguém imaginava o que estava por vir. O time não arrancou tão bem. Perdeu para o Brusque fora, empatou alguns jogos e foi somando pontos nas primeiras rodadas. No final do primeiro turno, na 18ª rodada, entrou no G4 e dali nunca mais saiu. No final do campeonato, engatou uma sequência de vitórias. 1-0 sobre o Novo Horizontino, 1-0 contra o CRB, 3-0 sobre a Ponte Preta e um jogo inesquecível contra o Curitiba, goleando por 4-1. Além de confirmar o acesso, na reta final, o Leão sonhou inclusive com o título do campeonato. Mas o Peixe ficou um ponto à frente. O Mirassol, o time que em 2019 estava sem divisão nacional, agora era clube da Série A do Campeonato Brasileiro. A cidade parou, a praça ficou lotada, carros buzinando, fogos colorindo o céu. No estádio José Maria de Campos Maia, agora remodelado, as arquibancadas choravam. Era o ponto mais alto de uma história escrita em suor e em silêncio. Em 2025, ano de centenário, o Leão da Alta Araraquarense estreou na Série A. O primeiro adversário em casa foi o Fortaleza, e o estádio, reformado com tecnologia de ponta e iluminação moderna, estava lotado. Não importava o placar, o que importava era o símbolo. 1 século depois da fundação, o pequeno Mirassol estava na elite do futebol brasileiro. Mas para entender o tamanho disso, é preciso lembrar o ponto de partida. Em 2019, o clube não disputava nenhuma divisão nacional. Em 2020, campeão da Série D. Em 2022, campeão da Série C. Em 2024, vice-campeão da Série B e promovido à Série A. 3 acessos e 2 títulos em apenas 4 anos. Um feito que nenhum outro clube paulista havia conseguido. E tudo isso representando uma cidade de 63 mil habitantes. O segredo? Trabalho silencioso, contratações pontuais, planejamento. Mas, acima de tudo, a fome de vencer. Enquanto muitos clubes tradicionais afundavam em dívidas e vaidades, o Mirassol acreditou em um projeto e nunca se desviou dele. Foi assim que o Leão deixou de ser surpresa e virou símbolo. O Leão hoje representa o orgulho do interior. Está fazendo uma temporada inacreditável. Cotado entre todos os comentaristas de futebol e torcedores para ser rebaixado, é 4º colocado do Campeonato Brasileiro. 5 anos depois de jogar a Série D,
o Mirassol estará na Copa Libertadores da América de 2026. Em 17 partidas dentro de casa, não perdeu nenhuma. Venceu Palmeiras, Grêmio, Vasco, São Paulo, gigantes do futebol brasileiro. Montou um grande time com jogadores renegados por clubes maiores e um treinador jovem, Rafael Guanais, de apenas 44 anos. Mostrou que a grandeza não depende de endereço e que o futebol ainda pode ser justo quando há trabalho e verdade em campo. O Mirassol saiu do anonimato para o centro das atenções, levando consigo a força de uma cidade inteira que aprendeu a sonhar junto. Em 100 anos, passou de gramados de terra batida a estádios modernos, de campeonatos esquecidos a vitórias históricas. O clube que já não tinha divisão agora pisa no gramado da Série A, enfrentando gigantes e lembrando o Brasil de que o futebol não pertence apenas às capitais. Hoje, quando o hino toca e o Leão entra em campo, cada torcedor sente o peso da história e a leveza da conquista. Mirassol não é apenas um time de interior, é uma afirmação. O futebol vive e o sonho ainda existe. Do anonimato à glória, o leão da Alta Araraquarense rugiu e o Brasil inteiro ouviu. E agora, até onde será que o Mirassol chegará? Se acredita em uma grande campanha do Leão também em 2026, torcerá para o Mirassol na Copa Libertadores? Deixe seu comentário e se inscreva no canal Segredos da Bola para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo!